Pessoal, sejam bem-vindos ao bloco 1 do nosso curso de Neurociências. Esse bloco 1 está composto por duas aulas. Essa primeira aula é uma aula de apresentação, é uma aula que a gente vai ter algumas ideias sobre conceitos gerais da neuro, algumas funções do sistema nervoso, do encéfalo propriamente, algumas funções cognitivas, que a gente vai discutindo no decorrer dessa primeira parte do bloco 1. Nessa primeira parte ainda, a gente vai discutir um pouco sobre o líquido cefalorraquidiano, o líquor, propriamente, e conceito de morte cerebral. Morte cerebral é uma ideia importante que a gente vai abordar nesse momento e não mais durante o curso. Mas aqui vão ficar algumas ideias interessantes sobre essa definição de morte cerebral. Numa segunda aula, ainda desse bloco 1, a gente vai conversar sobre o neurônio propriamente, a neurotransmissão, vamos falar de sinapse química, de sinapse elétrica, da anatomia do neurônio. Então, esse bloco 1 é composto por um conteúdo muito microestrutural, é um conteúdo celular, é um conteúdo de uma abordagem inicial. Lembrando, como a gente já havia dito na descrição dos blocos e na ideia do curso, esse é um curso de uma abordagem geral em neurociência, né? Não é um curso específico para alguma área, mas um curso que te dá noções de como estudar para neuro, como conduzir o estudo em cima de neurociência e o que é fundamental para se saber em cima desse conteúdo todo. Um conteúdo vasto, amplo, que está se atualizando a todo momento, é uma coisa que exige muita dedicação por parte do aluno. Sejam bem-vindos então. Então vamos lá, vamos começar a discutir um pouco e falar como é que se estuda neurociência, como se começa a estudar neurociência, por que livro se estuda e tudo mais. Para aqueles que já fazem esse estudo em neurociência, os artigos continuam sendo o que há de mais atual, o que há de mais avançado em relação ao conteúdo que o neurocientista busca, né? Faça ele a área que for relacionada à neuro. O aluno que está iniciando propriamente o estudo, a gente não foge muito dos princípios básicos em neuro, né? Sempre a gente vai estudar neurologia, a gente tem que considerar fisiologia e anatomia, não tem jeito. A anatomia dá conta de informações estruturais do sistema, enquanto que a fisiologia nos mostra informações funcionais sobre o sistema. Então, é de fundamental importância e não há como você fugir dessas informações, tanto estruturais quanto funcionais, querendo entender um pouco, querendo aprender um pouco sobre o cérebro humano, sobre a função desse cérebro, as conexões que ele faz, não há como fugir disso. Então, o nosso curso, esse bloco 1 em especial, é um olhar microscópico, um olhar celular, como eu havia dito, mas que não foge aqui dos conceitos de neurofisiologia e de neuroanatomia relacionadas à estruturação dos nossos conceitos básicos em cima de neurociência. E é por aí que a gente vai mesmo. A gente vai tentar entender um pouco isso a partir do primeiro conceito importante do curso de neurociência. O que é normal? Como é a definição de normal? Normal em ciência, normal em neuro, que não foge de uma matéria extremamente científica, é uma questão matemática, é aquilo que mais se repete, é o que é de mais comum de se encontrar na população. Por exemplo, é normal encontrarmos alguém com 2 olhos. Na espécie humana, o ser humano tem 2 olhos. Então, é normal ter 2 olhos. E é isso que a neurociência vai abordar. Quer dizer, nada mais é do que um conceito absolutamente matemático em cima disso, né? E é assim que se faz ciência, é assim que se estuda a neurociência. A gente vai buscar um funcionamento dito padrão, dito o mais comum na nossa população, na nossa espécie, para tentar entender depois detalhes, particularidades de cada doença e tentar entender por que aquela pessoa não é considerada normal, quais são os critérios que ela obedece para não ser considerada normal. Então, nada mais é do que uma curva de Gauss. A curva de Gauss mostra para a gente, como aqui vocês estão vendo, a grande parte, a maioria da nossa população nessa área marcada pelo gráfico, cerca aí de 95% da nossa população se encontra nesse perfil, né? Dentro desse gráfico, do gráfico da normalidade, o gráfico do que é mais comum, e é isso que a gente vai ter em mente. Os extremos desse gráfico, os 2,5% lá na extremidade desse gráfico, e aqui mais próximo, os 2,5%, dizem respeito a pessoas que são fora da média, são abaixo ou acima da média, eles destoam da normalidade, não é o mais comum, né? Valores de referência como o coeficiente intelectual, o QI, é tido nesse contexto também, né? Quando você foge muito da pontuação, você está fora do gráfico, você está fora da curva, e é aí que a gente considera que o indivíduo não é normal diante disso. Então, normalidade, acima de tudo, é uma questão de comparação, de frequência, as coisas que mais aparecem na sociedade. Eu trago sempre alguma coisa ilustrativa no sentido de história da arte.
E aqui é um marco importante da Capela Sistina, uma obra de Michelangelo aqui, trazendo para a gente o homem sendo expulso do paraíso, né? E parece que é nesse grande momento que o homem é condenado ao envelhecimento, é condenado à vida humana, é condenado a ter as suas funções cerebrais cada vez mais prejudicadas em função do tempo, do envelhecimento propriamente. E aqui que faz o retrato clássico dessa obra aqui de Michelangelo, mostrando o envelhecimento. O homem aqui, antes de pecar, não era alvo desse envelhecimento, alvo da morte propriamente, e aí depois que ele peca, ele se torna aqui um indivíduo humano, propriamente dito, mortal então, falível e tudo mais. Eu queria trazer para vocês agora, nesse momento, nesse início de curso, alguns casos clínicos, algumas ilustrações que fogem um pouco do habitual, da normalidade. E no caso 1 em específico, eu trago uma imagem para vocês. E eu quero que vocês notem com muita atenção essa imagem. Essa é uma imagem de uma moça, uma mulher de 18 anos, que resolve pôr piercing, né? E ela coloca um piercing na orelha, numa região da orelha em específico, chamado de tragus, o tragus à direita. E esse piercing acaba inflamando, infeccionando, e ela é obrigada a retirar esse piercing. Retirando esse piercing, no entanto, ela nota que a lesão que ela acaba fazendo por inflamação ao redor da face, do rosto, acaba melhorando depois disso. Então ela acaba curando uma infecção, tirando esse piercing. Esse piercing nada mais foi do que um agente que comunicou, que transmitiu uma infecção para essa mulher, e essa infecção, por mais atípico que isso possa parecer, foi causada por tuberculose. Então o Mycobacterium tuberculosis aqui traz essa infecção que a gente pode notar que na grande maior parte das vezes é pulmonar, depois acomete gânglios e tudo mais, mas aqui vocês estão vendo uma tuberculose cutânea, um retrato um pouco diferente de uma doença. Nem toda doença também segue um padrão normal, vamos dizer assim, elas também fogem do padrão habitual, e é isso que eu vou trazer nesses próximos casos. Um segundo caso que eu queria ilustrar para vocês, um caso metabólico, um caso de uma mulher de 22 anos, na idade fértil, uma idade adequada para se ter uma gestação, uma primípara, quer dizer, ela está na primeira gestação, ela nunca teve aborto, mas ela vem com uma história bastante estranha de uma perda ponderal importante de 28 quilos. Quer dizer, ela perde 28 quilos antes da gestação, e durante a gestação, o que a gente espera um ganho aí aproximado em torno de 10, 12 quilos, ela só ganha 6. Né? Quer dizer, é uma mulher que ganha muito pouco peso e vem com uma história muito estranha de uma perda ponderal anterior à gestação. Isso nos faz pensar em doenças metabólicas importantes, como vocês vão ver. Com relação à criança, ela teve um parto aí com uma criança de 36 semanas, então uma idade quase que adequada gestacional, né? A partir dos 37 a gente consideraria, então ela é um pré-termo ainda, ela tem uma restrição de crescimento intrauterino, então uma criança pequena, pré-termo, com pouco líquido amniótico, o que é um sinal indicativo que pode ter um problema gestacional importante, ou um problema ainda de malformação da criança. Então, são coisas que a gente precisa notar, precisa estar sempre atento. Esse recém-nascido pesa 1,8 kg, tem uma frequência cardíaca de 200, que é alto para um recém-nascido, e um tecido subcutâneo bastante empobrecido. Olha o retrato dessa criança. Esses casos são todos publicados, ele tem acesso aí à comunidade geral, então as imagens são cedidas. Essa criança tem um olho que chama bastante atenção, é um olho que a gente chama de uma exoftalmia. Né? No adulto, isso é clássico de uma doença chamado de hipertireoidismo, então a tireoide está funcionando demais, e com essa história, com esse quadro clássico, nada mais foi do que uma mãe que vinha descompensando de um quadro de hipertireoidismo, e aí que foi manifestado, foi piorado na gestação com um comprometimento fetal, do desenvolvimento fetal. É claro que essas doenças metabólicas trazem comprometimento para o desenvolvimento do sistema nervoso da criança, sem dúvida nenhuma. Uma doença metabólica desse porte, com essa fisionomia dessa criança, é óbvio que vai trazer algum prejuízo funcional. Não dá para se dizer até que ponto, qual é esse prejuízo e quanto que ele vai estar expresso. Mas que há um prejuízo funcional, sem dúvida nenhuma há. Essa criança é diferente de qualquer outra que não tenha passado por uma alteração metabólica tamanha como foi essa. Então, são situações que a gente precisa ter em mente, precisa ficar muito atento na história pregressa, na história gestacional de todos os indivíduos que a gente for examinar, for tentar fazer algum diagnóstico neurológico em cima deles. Um terceiro caso que eu queria mostrar para vocês, ilustrar aqui, é de um paciente de 68 anos, aí muito habitual no nosso dia a dia em setores de emergência, em condução de clínica médica. São indivíduos é um indivíduo que tem hipertensão, tem um diabetes, é portador de uma arritmia cardíaca, a gente abrevia aí como FA, é uma fibrilação atrial, né? A princípio de baixa resposta ventricular, então a pessoa consegue viver muito bem com uma fibrilação atrial, desde que seja optado aí pelas medicações ou um antiarrítmico ou um anticoagulante
específico, mas o fato é que essa pessoa vinha tomando adequadamente seu remédio, não faltou com esse remédio, 5 miligramas de um anticoagulante para evitar uma tromboembolia cerebral e uma lesão cerebral. No entanto, esse indivíduo de 68 anos, esse homem é encontrado desacordado em casa e ninguém sabe bem o que aconteceu, levaram esse homem para o pronto-socorro e na primeira tomografia a gente vê essa imagem, também uma imagem publicada num trabalho aberto à comunidade, onde a gente nota uma hemorragia cerebelar importante, que faz uma imagem um tanto quanto diferente dentro do cérebro dessa pessoa, mas o fato é que esse indivíduo sangrou a cabeça. Um dos efeitos colaterais importantes de você tomar um anticoagulante é o risco de sangramento, que acaba acontecendo mesmo. Esse indivíduo teve um sangramento e em poucos dias ele evoluiu para a morte, ele não recuperou dessa lesão, uma lesão muito grande, uma imagem tomográfica, como vocês estão vendo, e uma lesão esbranquiçada dentro da tomografia. Isso é indicativo que tem sangramento intracraniano, talvez uma das doenças mais graves, agudas, que pode acometer um indivíduo com uma altíssima mortalidade e também morbidade. Quer dizer, mortalidade é a chance da pessoa morrer diante de uma lesão. E a morbidade são as sequelas, as doenças outras, as deficiências que ela vai trazer decorrente daquele episódio, daquela doença, daquele surto agudo de qualquer tipo de doença. Então, é uma situação bastante grave, uma situação complicada que infelizmente, nesse caso aí, evoluiu com a morte do indivíduo de 68 anos. Um outro caso que eu queria mostrar para vocês também é uma criança, essa criança em especial com 6 anos de idade, que vem desenvolvendo um problema de postural, um problema de equilíbrio. Essa criança começou a ter muita dificuldade para caminhar. Ela caminhava e ela caía com muita frequência. Ela tinha de se apoiar nos lugares, se apoiar no berço, se apoiar na parede, se apoiar em pessoas para não cair. Né? Então, isso chama muita atenção para a gente, ainda mais nessa idade, que a criança pula muito, que a criança se mexe muito, se agita muito. Nitidamente, essa criança tinha muita dificuldade para andar, ela aumentava a sua base para tentar aumentar o equilíbrio, que a gente chama de disbasia, mas ela começa a evoluir com desequilíbrio também postural do tronco. Mesmo o tronco parado, ele não conseguia ficar bem equilibrado. Então, isso a gente chama de astasia, quer dizer, ela não consegue nenhum equilíbrio de tronco. Essa criança, claro, tinha de ser examinada, pesquisada em relação aos diagnósticos, e foi feito aqui uma tomografia em que a gente nota uma massa uma massa neoplásica dentro da fossa posterior, do cerebelo propriamente, já comprimindo a estrutura da ponte aqui na frente. Então, o tronco encefálico à frente do cerebelo, de cara para o cerebelo, está sendo comprimido, está sendo prejudicado, causando sintomas nessa criança. Essa criança cai muito, ela se desequilibra porque ela tem um tumor cerebral que está fazendo uma compressão. Mais do que isso, esse tumor cerebral está comprimindo o ventrículo cerebral, o aqueduto do mesencéfalo, a drenagem ventricular, fazendo com que eu tenha uma condição chamada de hidrocefalia. Então, é uma hidrocefalia não comunicante. Por que ela é não comunicante? Porque há uma lesão, há uma massa, há uma doença que obstrua o fluxo de líquor. Né? Se ele não tivesse essa doença, se fosse uma hidrocefalia sem nenhuma causa aparente, eu chamaria isso de uma hidrocefalia comunicante. Né? Nesse caso em especial, ela é não comunicante porque eu tenho um tumor, está comprimindo o ventrículo, está causando hidrocefalia e está causando hipertensão intracraniana, que é o que acaba matando o paciente neurológico. É a hipertensão intracraniana, não é o tumor propriamente dito, não é a disseminação tumoral, nada disso, mas é ele ocupar o espaço de uma estrutura cerebral íntegra, comprimir vaso, comprimir a circulação cerebral, causar uma coisa em última instância chamada de herniação. A pressão intracraniana chega a tamanho ponto de descompensação que ele acaba empurrando o conteúdo do cérebro, conteúdo cerebelar, para dentro de espaços vazios, para dentro de forames, e acaba provocando uma coisa chamada de herniação. E a pessoa morre em decorrência dessa pressão intracraniana elevada, com consequência a herniação cerebral, cerebelar, do tronco encefálico, seja da estrutura que for. Então, são casos interessantes. Aqui é uma ressonância magnética do mesmo caso, mostrando, então, a lesão cerebelar importante, causando uma grande compressão do tronco encefálico, né, causando drenagem do líquor dificultada. Aqui a gente vê uma hidrocefalia não comunicante, então os ventrículos estão distendidos, dilatados por causa dessa obstrução ao fluxo licórico. Um outro detalhe interessante também nessa ressonância, que a gente consegue ver nesse corte sagital, é um corte que a gente está vendo a lateral direita do encéfalo do indivíduo, a gente vê que os sulcos, os giros, eles estão apertados, os sulcos estão reduzidos, diminuídos. Isso é uma apresentação de uma hipertensão intracraniana, quer dizer, você está tomando espaço do cérebro, ele está tentando se organizar no espaço que ele conseguir para exercer sua função e não consegue num determinado ponto pelo tamanho da lesão que acaba prejudicando.
Essa é uma imagem da cirurgia de ressecção propriamente, desse tumor cerebelar em especial. We're going to demonstrate resection of a small brain tumor. A computer has been used to determine the exact location of the tumor in the brain. This is called stereotaxy. The tumor is located inside a sulcus. A sulcus is a groove in the brain. Here, a small amount of the overlying cortex is being removed in order to expose the tumor. The tumor is a pearly white structure that will become more and more apparent at the depth of this exposure. Here, bleeding is being controlled while maintaining the major artery within the sulcus. The tumor is gradually coming into view. A circumferential dissection is carried out around the perimeter of the tumor. Tiny vascular attachments to the tumor are coagulated and divided. This is a piece of Surgisil, which is a hemostatic agent that is used to stop minor bleeding. The dissection is carried out along the depth of the tumor. At this stage, the tumor is fully mobilized and is rolling within its resection bed. It is ready to be removed. The tumor is removed. The Surgisil is removed. The resection bed is irrigated, inspected, and additional hemostasis is secured. Que aí a gente edita depois. E aqui a gente parte para uma outra questão. Visto esses 4 casos iniciais, uma frase importante, uma frase que Descartes disse e a gente vive repetindo e vive lendo em livros, em monografias, em TCCs e tudo mais, é essa constatação do penso, logo existo. Para você que está começando a estudar neuro, você já deve ter percebido que alguma coisa está errada nessa frase, talvez não tenha uma lógica muito clara, de acordo com a teoria neurológica aqui. Para que a gente exista, né, e a gente precisa existir para pensar e não pensar para existir. Essa é uma questão muito importante. Você precisa de um cérebro que pense. E isso é crucial para nós. Quem nós somos? Nós somos o próprio cérebro. O cérebro humano é quem a gente é. Né? E a gente é absolutamente escravo desse cérebro, desse órgão. Cada um tem um cérebro diferente, tem uma particularidade, tem uma forma de funcionamento específica, e é isso que dá para a espécie humana a diversidade que a gente tem. E é por isso que a gente coloca e chama atenção para Descartes, falando em relação a essa questão, a essa função cognitiva extremamente complexa, que é o pensamento humano. Então a gente precisa existir para sim depois pensar, e não pensar para depois existir. Esse é um mote aí da filosofia, trazendo um pouco para neuro. E com relação, então, a essas funções, a importância do cérebro humano, e o que ele faz, por que ele é tão relevante, né? O que ele controla, o que ele comanda. O tecido nervoso, em especial, ele tem uma origem específica que a gente vai ver, chamada de origem ectodérmica, mas é um tecido que com 3 semanas de vida intrauterina ele começa a ser formado. Você começa a ter uma organização do sistema nervoso, é claro que o cérebro não é formado nesse momento, ele é muito primitivo, são células ali, células tronco, que tem um potencial de se transformar em qualquer
outro tipo de célula naquele momento, mas que vai se diferenciando para a função cerebral, para a função neurológica. Qual é essa função? Essa função é uma função de organização. É uma função de identidade, é uma função de cognição, é uma função de resposta motora, de percepção receptiva dos estímulos sensoriais. É isso que o sistema faz. O sistema é um controlador, né? A gente gosta muito de brincar comparando o cérebro a um computador. Ele é a alma do computador. Ele é o que há de mais importante nesse computador. Ele é um mecanismo como se funciona esse computador, como se organiza as funções desse computador. Ele faz funções involuntárias também. Como assim? Controla batimento cardíaco, controla a frequência respiratória, controla vômito, se ele perceber que você está intoxicado por alguma substância, controla posturas, né, posturas reflexas, posturas que a medula vai desencadear por uma proteção, reflexos de deglutição, reflexos de tosse, reflexos de espirro, tudo isso é controlado pelo sistema nervoso, né, seja por função voluntária ou involuntária. Então, é um sistema que nos adapta ao convívio ambiental, à sobrevivência nesse ambiente hostil. Você está o tempo todo sendo submetido a agressões, né? Agressões de temperatura, agressões físicas, agressões por estresse emocional e de qualquer outro tipo. E quem adapta a essa sobrevivência é o sistema nervoso. E ele faz, através de controle endócrino, controle cardiológico, controle respiratório, controle sobre os outros órgãos, ele faz uma adaptação absolutamente perfeita para que seja possível sobreviver no ambiente hostil. Então, o cérebro é capaz de nos dar isso que filosoficamente se comenta tanto, que se chama de livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é você poder escolher o que você vai fazer. Não é assim? Você escolhe estar aqui assistindo a esse vídeo, você escolhe estar aqui fazendo esse vídeo, você escolhe não vir ou ir a uma aula. Né? Então, você tem a capacidade de escolher. E é a essa questão, a esse ponto que a gente coloca como livre-arbítrio. Mas a neurociência questiona um pouco isso. Né? Será que a gente consegue mesmo fazer todas as nossas escolhas? A escolha que você está fazendo aqui, querendo aprender alguma coisa, querendo estudar neuro, isso é uma escolha sua ou do seu cérebro? Ou é a mesma coisa? Né? E para isso a gente traz uma experiência bastante interessante, que é a questão de pedir para você uma atitude motora, um ato motor. Agora você que está vendo isso, você vai... eu vou fazer uma contagem regressiva aqui de 5 segundos e você, quando chegar no zero, né, no vai, vamos dizer assim, no 1, você vai apertar esse botão mentalmente. Você vai levar o seu dedo a esse botão e você vai apertar esse botão. Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1... Aperta o botão. Muito bem. Isso é livre-arbítrio? Você quis apertar o botão? Você apertou o botão? Tá. Mas aí eu digo para vocês o seguinte, que na hora que eu propus essa contagem regressiva, faltando meio segundo para terminar essa contagem regressiva, depois que eu dei a instrução, o seu cérebro já tinha apertado o botão. E você só percebeu conscientemente de que esse botão foi apertado, uma ordem foi seguida pelo seu cérebro, quase no momento de fazer o aperto propriamente, com 0,35 segundos antes. E a isso foi descrito uma coisa chamada de potencial de prontidão, descrita por um alemão, que deu esse nome aí ao potencial de prontidão. Então, o que é o potencial de prontidão? O potencial de prontidão é a antecipação que o seu cérebro faz de acordo com o que deve ser feito. Então, se você opta, nesse caso aqui, nesse exemplo, por apertar o botão, você vai apertar o botão, notem no gráfico, no tempo 0. Esse é o tempo que vai ocorrer de fato o aperto do botão. Você vai levar seu dedo até o botão e você vai apertar. Mas se eu voltar no tempo, né, fazer um retrocesso, eu vou perceber que com 0,5, com meio segundo, como eu tinha dito, antes de apertar esse botão, o seu cérebro já tinha disparado neurônios da área motora com a programação de apertar esse botão. E você já fez. Você já antecipou isso daí. Você já fez antes, sem que você tivesse autorizado fazer. O seu cérebro já mandou você fazer antes. E aí é irreversível. Você não consegue mais tirar essa ordem do cérebro. Com 0,35 segundos você percebeu que isso vai acontecer de fato e você já se prepara para o ato motor em si, no tempo 0. Então, isso é uma antecipação que o seu cérebro sempre faz. A gente sempre vive atrasado. A gente sempre vive escravo do cérebro. O que ele tem vontade de fazer, ele define, faz. E a gente executa, depois de meio segundo. Isso é um comando desse sistema absolutamente ímpar. Nenhum outro sistema faz esse tipo de coisa, antecipatória. E mais do que isso, ele ainda prevê erros que podem acontecer. E ele já tenta fazer ajustes prévios a você fazer um movimento. Então isso é de
fundamental importância para a gente entender quem é que manda no sistema. O cérebro humano, o sistema nervoso, é o sistema desenhado para a ordem, para o controle, e é ele que assume o tempo todo. Você fala, bom, mas que exemplo, né? Vamos apertar um botão, tem um exemplo mais prático disso daí? Vamos fazer uma coisa, dá outro exemplo, vai, vamos falar assim. Que outro exemplo eu poderia dar para vocês? Você já tentou fazer cócegas em você mesmo? É impossível fazer cócegas em você mesmo. Por que é impossível fazer cócega em você mesmo? É impossível porque tem o potencial de prontidão. A hora que você pensar em encostar em algum local para fazer cócega, o seu cérebro já sabe onde é esse local e ele não vai sentir cócega. Impossível sentir cócega você fazendo em você mesmo, porque tem potencial de prontidão. Ele antecipou aonde a sua mão vai estar desenhada para acontecer. Se você não está convencido, eu paro por aí. Nesse ponto eu não vou tentar te convencer mais, mas há um potencial antecipatório que comanda as nossas atitudes. Muito bem. O que mais? Ainda nessa primeira aula, ainda falando um pouco de história de neurociência, aqui, num retrato bastante ilustrativo, eu queria chamar a sua atenção para esse momento que a neurociência se destaca. A neurociência se destaca aqui, e isso aconteceu em Vermont, na Nova Inglaterra, em 1848, a 13 de setembro, às 16h30. Bom, mas o que aconteceu nesse dia em especial, ninguém existia nesse dia, aconteceu uma coisa muito importante. Esse indivíduo, chamado de Phineas Gage, ele era um operário, estava ali trabalhando com dinamites de metais e explodindo pedras para construir uma estrada de ferro e sofreu um acidente. Ele errou no cálculo da explosão da dinamite e essa dinamite acabou explodindo antes de que ele fosse para o ponto de segurança e autorizasse a explosão. Fato é que aquela dinamite explode e uma barra de metal penetra o seu cérebro, penetra a base do seu crânio, entra por debaixo do olho esquerdo do Phineas Gage, transficciona a base do crânio, perfura o lobo frontal, o pré-frontal desse indivíduo e sai lá pela superfície superior do crânio. Então, esse desenho ilustra claramente o trajeto que a barra de metal faz. E esse indivíduo, que era extremamente agradável, extremamente dócil, amigo de todos, incapaz de uma agressividade, de um palavrão, de uma ofensa, esse indivíduo tem seu comportamento extremamente modificado depois desse evento. Aí vocês vão me falar, poxa, mas que bom que só foi o comportamento e ele não morreu, né? É verdade. A gente descobriu que isso aconteceu e a gente descobre parte das funções da área pré-frontal porque esse indivíduo não morre. Esse indivíduo, por um milagre da natureza, ele consegue ser levado até o hotel de um médico chamado Harlow e o Dr. Harlow trata o Phineas Gage. Opera o Phineas Gage, tira a barra de metal do Phineas Gage e passa por uma situação em que ele não morre por infecção, né, o que era muito comum naquela época depois de lesões tão graves como essa. E esse indivíduo não morre. Não morre, mas tem seu comportamento alterado. Comportamento alterado porque teve lesão do frontal, do pré-frontal. E a gente descobre nesse momento que lesões nessa região alteram profundamente o comportamento, fazendo com que um indivíduo dócil, que não falasse palavrão, absolutamente amigável, se tornasse extremamente hostil, violento, né, e começasse a experimentar as coisas, comidas e coisas que você desse de estímulo para ele, tudo com a boca. Então ele punha tudo, levava tudo à boca, cheirava tudo, libido sexual desenfreada, quer dizer, ele não tinha nenhum controle sobre o ato sexual mais, ele tinha vontade, ele tinha relação sexual, né, mesmo que em público, nenhuma censura, ele quer fazer xixi, ele fazia xixi em público, né? Então, esse indivíduo marcou a neurociência por trazer para a gente informações funcionais sobre a área frontal, né, que a gente sabe que tem uma relação importante com o aspecto motor, a parte mais posterior da área frontal, mas a sua porção anterior classicamente modula o comportamento. E hoje a gente sabe, a gente entende que doenças psiquiátricas cursam, via de regra, com alterações na área frontal, né? O transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo-compulsivo, as psicoses, as esquizofrenias, tem muito aí de área pré-frontal envolvida nisso daí. Os transtornos ansiosos e tudo mais aí da modernidade. Então esse indivíduo tem seu nome publicado, tem seu marco na história da neurociência como o homem mais famoso da neurociência. O paciente que a neurociência nunca tinha tido antes e precisava ter. E desde então é marcado aí como um evento único na neurociência, trazendo esse aspecto funcional. É claro que o olho, só como um detalhe aqui, ele perdeu a visão, né? A barra de metal transficcionou, explodiu a órbita desse indivíduo, mas o fato é que ele consegue sobreviver a uma lesão que seria impensada que isso fosse possível de acontecer. Muito bem.
Entendido isso, meus amigos, vamos lá. Vamos continuar nossa trajetória um pouco histórica de apresentação, mostrando para vocês aqui um outro retrato, um segundo e último retrato histórico que eu queria trazer para vocês, sobre uma aula de neuroanatomia, uma aula de neurologia na clínica de Salpêtrière, em Paris, em 1887, ministrada pelo professor Charcot. O professor Charcot é o grande nome da neurologia clínica até hoje. As descobertas que o professor Charcot faz, e é claro que um monte de outros pesquisadores colaboram para essas descobertas, mas o avanço em ciência neurológica que ele traz é indiscutível até os dias atuais. Muitas doenças levam o nome, Tríade de Charcot, doença de Charcot, e outras coisas, sinais aí que ele acaba descrevendo, que entram para a literatura médica e ficam consagrados. Então, esse é um retrato de uma doença que o Charcot estudou muito, chamada de histeria. Histeria com H. Histeria, a doença do útero, a doença que nasce no útero. Se ela nasce no útero, gente, só poderia ser uma doença exclusiva das mulheres. A mulher era uma mulher histérica, era uma mulher que surtava, era uma mulher que tinha problema, uma mulher estranha. Não que não haja mulher estranha hoje, mas era uma mulher estranha. Muito mais estranha do que a de hoje, porque ela tinha útero, e do útero alguma coisa saía, acometia a cabeça, o cérebro, o comportamento, e ela tinha ataques, transtornos que a gente chama hoje de transtornos conversivos, os transtornos, os distúrbios neurovegetativos, o estresse. Vamos dizer assim, é o estresse mental, o estresse emocional, em que o indivíduo tem uma labilidade emocional grande, chora, cai no chão, se debate, diz que as mãos estão formigando e que está tendo ali um AVC, ou um infarto, o indivíduo sente dores no peito, palpitações, vê escurecer a visão, acha que vai desmaiar, eventualmente até desmaia propriamente. Então, são os transtornos de conversão, os transtornos psíquicos, os transtornos do cérebro humano, a gente sabe hoje, do sistema emocional e não do útero. Hoje tem uma máxima que diz que as mulheres hoje a gente sabe, claro, que essa doença é cerebral, é uma doença emocional, vamos dizer, mas que as mulheres acabam nos divãs terapêuticos e os homens nas delegacias, porque a forma do homem expressar a histeria é com violência, é com agressividade, o que gera uma discussão psicopatológica bastante interessante nesse contexto. Mas esse é um retrato que eu queria trazer também, muito conceituado, muito famoso aí dentro da neurologia, para a gente entender um pouco o meio que a gente está convivendo. Muito bem. Passado essa parte, esse entendimento, essa compreensão, esse bate-papo aí com você em relação à função do sistema nervoso, eu quero entrar em alguns detalhes mais específicos do funcionamento, algumas características do sistema nervoso que eu não posso deixar passar nessa primeira aula, em conceitos básicos, em coisas primordiais para você entender. Uma das coisas a gente já comentou, Da onde vem o sistema nervoso? Da onde ele se origina? Quem origina o neurônio? Quem origina o cérebro? A gente sabe que isso tudo vem de um óvulo com espermatozoide. É uma união ali de gametas que forma uma célula totipotente, é uma célula que tem capacidade de se tornar qualquer coisa de acordo com o ambiente que ela tiver, com a informação genética que ela tiver. E para o sistema nervoso não é diferente. Quer dizer, é uma célula que começa a sofrer divisões outras celulares até uma diferenciação numa linhagem chamada de linhagem ectodérmica. A linhagem ectodérmica é a linhagem que dá origem a tecido cutâneo, a tecido mamário, a tecido cerebral, a tecido do sistema nervoso. É isso que a gente acaba vendo aqui, que eu destaco, por essa linhagem específica. E muitas doenças têm essa correlação estrita. A gente pega uma doença chamada de neurofibromatose. A neurofibromatose, de vários tipos aí, ela tem acometimento cutâneo e neurológico. Então, é comum que doenças tenham envolvimento da pele, apresentações como lesões cutâneas, que também, escondidinho, por trás, como pano de fundo, tenham uma lesão neurológica associada. É de se esperar que isso venha acontecer, porque eu tenho uma mesma linhagem celular que dá origem a isso tudo. Então, é muito provável que a doença siga também essa linha. Outras linhas que eu tenho aqui, linhagens mesodérmicas, endodérmicas, dão origem a diversos outros tecidos, mas o nosso foco aqui é a ectoderme. Uma outra condição importante que a gente vale destacar aqui, que você já deve ter visto ou deve ter ouvido falar, é a espinha bífida, a mielomeningocele, a coluna vertebral mal formada, muito atribuído aí à carência de ácido fólico, de vitamina B12 durante a gestação, causa uma malformação do tubo neural, um fator importante de risco, claro, não é o único, sem dúvida nenhuma, mas é um fator importante, mas que tem aí então uma manifestação cutânea, uma malformação cutânea na região, associada a uma malformação também do sistema nervoso, seguindo a linha ectodérmica. Então, devemos considerar isso daqui, a gente tem que ter em mente qual é essa formação propriamente.
E é claro que uma vez formado o tecido nervoso, ele não está pronto, muito longe disso, né? As células nervosas, os neurônios, eles não vêm prontos, eles não nascem no local certo, nada disso, né? O grande berço de um neurônio se chama matriz germinativa. Né? É uma região onde você tem as células-tronco, as células que vão se diferenciar em neurônios e células da glia em específico e vão caminhar para os locais onde elas devem ficar. Né? Elas vão sofrer migração. E eu encontro também doenças da migração celular. Né? As esquizencefalias, por exemplo, é um clássico exemplo disso. As poligirias, as micropoligirias, são doenças da má migração, as heterotopias corticais. Né? O neurônio não migrou para o local certo, ele não foi para a superfície cortical, para o córtex cerebral, para formar esse córtex. Então, ele tem alterações da migração. Também a gente tem que considerar um erro no processo de formação. E o fato é que esse neurônio vai migrando, 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 até que ele chega na superfície cortical e lá sim ele se instala, se diferencia, se adapta à função que ele deve exercer. Ele vai ser um neurônio motor, ele vai ser um neurônio sensitivo, ele vai ser um interneurônio, dependendo da região que ele tiver, do DNA que ele tiver, da informação genética, ele vai exercer aquela função que ele foi desenhado pela natureza para executar. Então é dessa forma que a gente tem a embriogênese, que a gente tem a linhagem ectodérmica e aí sim a formação cortical, que vai compor, por último, esse cérebro que vocês estão vendo agora. Esse é um trabalho feito pela professora Suzana, no Rio de Janeiro, e ela ela questiona um mito na neurologia, um dos mitos da neurologia, que diz que a gente tem 100 bilhões de neurônios. É verdade isso? A gente tem mesmo 100 bilhões de neurônios? Não. A professora Suzana traz um trabalho dizendo que a gente tem 88 bilhões de neurônios. Só que ainda muito mais relevante do que essa informação dos 100 para os 88, a gente hoje tem, aí se acredita, 88 bilhões de neurônios, mas uma informação que ela traz é de fundamental importância. Desses neurônios todos que a gente tem, 80% desses neurônios não estão no cérebro humano, eles estão no cerebelo. Isso, olha lá, esse gráfico mostra exatamente isso. O cerebelo compõe 10% do peso cerebral total. Um cérebro habitualmente tem aí 1,3 kg, 1,5 kg, mais ou menos, gramas. Mas você aqui nota no cerebelo que, sendo 10% da massa desse 1,5 kg, mais 80% do conteúdo neuronal. 80% dos neurônios estão no cerebelo. Os outros 19% estão na superfície cortical, no córtex cerebral, e 1% compõem essa estrutura bem medial, bem enclausurada dentro da estrutura do sistema nervoso central, que se chama tronco encefálico, dividido aí em suas partes. Mas o fato é que a gente tem essa importante diferenciação. Aí você vai me dizer, bom, mas não quer dizer que por eu ter 80% de neurônios dentro do cerebelo, o cerebelo é a estrutura mais importante. Tá certo, se você acha isso, tá muito certo. Não podemos dizer que quantidade é tudo, não é. Muito provavelmente os neurônios que compõem o córtex cerebral, eles têm especificidades completamente diferentes, funções completamente diferentes. Eles dão conta, esses 19% dão conta de uma função cortical que demanda esse tamanho todo que ele exerce. Nada na natureza está aí por bobagem, por acaso. Não vamos pensar que tem 80% espremidinho lá no cerebelo que deveriam estar fora e que não estão. Não. A natureza é sábia, fez isso porque deve ser feito dessa forma. Talvez a gente não consiga ainda entender a função propriamente disso, mas que eles estão lá por um motivo específico, estão provavelmente funcional e importante para a sobrevivência da espécie humana. Então é isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que ter em mente essa distribuição celular, o peso cerebral. Quando a gente tira uma superfície do córtex cerebral, a gente nota estruturas profundas importantes, que a gente vai chamar mais tarde, aí, a gente vai até comentar de núcleos. Né? O que são núcleos? Núcleos são corpos celulares, são núcleos de neurônios que não estão na superfície do córtex cerebral. Eles não estão lá na superfície cinzenta, na substância cinzenta. Eles estão na profundidade, no meio da substância branca. Eu tenho organizações com corpos, com núcleo de célula, chamadas de núcleos. É isso que é um núcleo. Então, muito diferente de um gânglio. Núcleo é um conjunto, é um acúmulo de núcleo de neurônio dentro do sistema nervoso central que não está na superfície cortical, está na profundidade da substância branca. Um gânglio é um acúmulo de neurônio, de núcleo de neurônio, que está fora do sistema nervoso central. Está lá no meio da periferia, entre os nervos. Ele está por lá. Não vai estar aqui dentro um gânglio. Né? Por isso a gente questiona muito a denominação gânglios da base.
Muitos livros trazem isso, o inglês traz isso pra gente, mas a gente chama, a denominação mais adequada são os núcleos da base, porque eu tenho um acúmulo de corpo celular, de núcleo de neurônio dentro do sistema nervoso central que não está na superfície, está na profundidade, no meio da substância branca. Por isso a gente chama de núcleos da base mais corretamente do que gânglios da base, um conceito meio que estabelecido por alguns autores daí por diante. Então aqui a gente consegue ter uma imagem da profundidade do cérebro e que há estruturas profundas, né? Há diversos centros de comando na profundidade do cérebro que não é exclusivamente do córtex cerebral. Esse é um outro retrato, é uma peça, é um espécime cadavérico aqui, que a gente tem a marcação com silicone colorido, com uma espécie de um marcador, que percorre o vaso sanguíneo, os vasos arteriais cerebrais. E aqui a gente está vendo a vascularização do cérebro. O que eu quero chamar a atenção aqui, muito vascularizado. O cérebro é um tecido que consome muita energia, consome muita glicose, consome muito oxigênio, tem um metabolismo altíssimo para funcionar, né? Exige muita demanda metabólica. 20% do fluxo do coração, do aparelho cardiovascular, mais importante, é destinado só ao cérebro, que pesa 1,5 kg. Quer dizer, é um peso muito pequeno para uma demanda metabólica muito alta, né? O que faz jus a inúmeras funções que essa célula executa. Então, o metabolismo é realmente muito alto mesmo relacionado a isso. Então, com isso, a gente consegue saber, a gente consegue distinguir melhor aqui que o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro é composto por uma substância cinzenta, uma substância branca, né? A substância cinzenta é, então, aquela capa, né, externa ao cérebro, onde vão morar os neurônios. Os neurônios nascem em locais diferentes, chamado matriz germinativa, e eles migram para a região correta. Então, aí vão lá para o córtex cerebral. Alguns ficam pelo caminho, se organizando em determinadas regiões, a gente chama isso de núcleos profundos no meio da substância branca. Temos também a substância branca, propriamente dita. Ela é branca porque ela é formada por axônio, por bainha de mielina, por gordura. Então, essa gordura dá a tonalidade esbranquiçada dessa substância. Então, é por isso que ela é chamada de branca em contrapartida cinzenta da periferia. O fluxo sanguíneo cerebral, vocês sabem que é altíssimo pela demanda metabólica. Cada 100 gramas de cérebro consome cerca de 70 ml de sangue por minuto. Então, é uma demanda elevadíssima, um altíssimo metabolismo. Os componentes que formam o cérebro humano, as meninges, os vasos sanguíneos, estão dentro da cabeça, forrados por um tecido endurecido, por um osso chamado de crânio, né? Esse compartimento intracraniano, claro, tem uma composição e isso gera uma pressão dentro da cabeça, né? E eu disse para vocês no comecinho da discussão que a grande causa de mortalidade por doença neurológica não é a doença em si, mas a hipertensão intracraniana que ela causa, né? O aumento dessa pressão. A pressão normal é dada aqui em milímetros de mercúrio, em torno de 15, 20 milímetros de mercúrio. A partir desse momento, a partir de valores acima de 20 milímetros de mercúrio, eu começo a ter prejuízo da função cerebral, da função do sistema nervoso, com diversos acometimentos sistêmicos. Então, é importante a gente ter essa ideia de que o conteúdo intracraniano é fixo. É fixo porque a caixa é inexpansível. Diferente das crianças que têm a fontanela, a moleirinha ali aberta. Então, você tem ainda espaço para expandir a cabeça dessa criança num acidente, num caso de hipertensão intracraniana. No adulto, não mais. O crânio já fechou e aí você não tem mais para onde ter expansão disso daí. Então, a pressão é constante. E, por fim, eu tenho um líquido que banha esse cérebro, que é o último ponto de discussão dessa primeira aula, que se chama líquido céfalo-raquidiano, líquor propriamente. O líquor, gente, é uma água absolutamente transparente, chamado até de água de rocha, de tão límpida que ela se apresenta. É isso que compõe o líquido céfalo-raquidiano, essa composição que está lá. Esse líquido a gente tem num volume em torno de 150 ml dentro de todo o nosso sistema nervoso, isso inclui crânio, inclui o espaço extradural, por onde ele circula por dentro da coluna vertebral, banhando a medula espinhal também, não é só exclusivo da cabeça esse líquido, né? Tanto é que a gente, nas suspeitas de infecção, você acaba fazendo uma punção na medula, né, na coluna do líquido intramedular, e aí você tira uma amostra desse líquido que também circula pelo cérebro. Então você tem uma estrutura anatômica que compõe espaços por onde esse líquido circula, né, que comunica cérebro, medula espinhal. E é aí que a gente vai chegar, né? Quer dizer, eu quero mostrar para vocês por que esse líquido é tão importante. Qual é a função desse líquido céfalo-raquidiano em especial?
Aqui vocês têm uma animação de como que esse líquido é formado, por que cavidades ele percorre, por onde ele circula propriamente. E é aqui que eu vou mostrando para vocês, a anatomia da circulação licórica. O líquor, ele é produzido por uma estrutura chamada de plexo coroide. O plexo coroide produz esse líquido, que é renovado de 8 em 8 horas num conteúdo total aí de 150 ml. É esse o conteúdo total do líquido. Não aumenta, não deve aumentar. Em casos de doença ele pode aumentar, mas não é comum que isso aconteça. Aqui vocês estão vendo os ventrículos laterais, por onde esse líquido começa a circulação a partir da produção pelo plexo coroide, dos ventrículos laterais. Esse líquido dentro dos ventrículos laterais é drenado pelo forame interventricular, um forame chamado forame de Monro. Ele chega até o terceiro ventrículo, aqui embaixo. Percorre o terceiro ventrículo também tem plexo coroide, também faz produção licórica. Esse líquido por gravidade, ele acaba sendo forçado, ele desce por dentro do aqueduto do mesencéfalo, também chamado aqueduto de Sylvius, também chamado de aqueduto cerebral, são sinônimos para esse orifício que permite a drenagem, a passagem do líquor do terceiro para o quarto ventrículo. Esse líquido chega no quarto ventrículo, eu também vou encontrar plexo coroide no quarto ventrículo, eu também tenho mais produção de líquido no quarto ventrículo, e por fim ele vai fazer uma drenagem lateral e medial do quarto ventrículo. Então ele é drenado caindo dentro do seio dural, esse líquido se preenche esse seio dural inteiro, atinge essas estruturas aqui em cima, que a gente chama de granulações aracnoideias, ou granulações de Pacchioni, são granulações que se invaginam para dentro do seio dural, fazendo a filtração, em última instância, do líquido cefalorraquidiano. Então todo esse líquido sai da cavidade ventricular, uma cavidade anatômica, um espaço vazio dentro do cérebro, vamos dizer assim, preenchido então pelo líquor, cai no espaço subdural até atingir o seio venoso. Dentro do seio venoso você tem um retorno pelo sangue venoso, para o coração, isso vai cair pela circulação arterial, vai ser drenado, vai ser filtrado pelo rim, enfim, ele vai seguir o caminho do sangue propriamente. Esse líquido, então, tem algumas funções primordiais, né? Algumas funções, por que esse líquido está aí? Por que ele compõe o cérebro humano, o encéfalo humano, o sistema nervoso? Ele tem função metabólica, que é muito importante, quer dizer, esse líquido ele tem proteína, ele tem células de defesa, ele tem linfócito, ele tem monócito primordialmente, são essas duas classes celulares, ele tem glicose e ele compõe o sistema nervoso, ele protege, ele nutre o sistema nervoso também. Em última instância, as granulações aracnoideias é uma barreira que a gente chama de hematolicórica, quer dizer, é o líquido, é o cefalorraquidiano com o sangue, é a transição de um para o outro através desse tipo de barreira. Tem barreira hematoencefálica também, pela filtragem do sangue para dentro do cérebro, que é uma outra questão anatômica aqui. De qualquer forma, esse líquido tem uma função metabólica muito importante, tem uma função contra trauma muito importante. Que função é essa contra trauma? É o princípio que a gente usa para uma lata de pêssego, né? Quando um pêssego em cauda cai de uma prateleira, de uma certa altura, não amassa o pêssego. Por que não amassa o pêssego? Não amassa porque você tem a cauda, você tem um coxim líquido, um coxim protetor que é formado para que não haja lesão do tecido. Exatamente isso que o líquido faz. O líquor é um coxim, é um airbag que o nosso cérebro tem. Na hora de um trauma, você faz um coxim líquido e isso amortece o impacto, diminuindo o atrito que o cérebro faz com a estrutura óssea, a base do crânio propriamente dito, a frente do crânio, a parte superior do crânio. Então, fundamental ter esse tipo de estrutura como proteção, como sobrevivência. E por último, uma função aí física, vamos dizer assim, o nosso cérebro tem um peso de cerca de 1,5 kg, e esse peso seria muito difícil de ser carregado, de ser manejado numa estrutura muscular, no nosso pescoço, muito mais frágil. Então, para que o peso relativo do cérebro diminua, se atenue, o que a natureza faz? Ela envolve todo o sistema nervoso, incluindo medula, encéfalo, cerebelo, ela envolve esse sistema inteiro em líquido, banhando por líquido, diminuindo assim o peso relativo, diminuindo a necessidade de suporte muscular para que você tenha mais agilidade em virar pescoço, em fazer manutenção da cabeça, de postura e tudo mais. Então, fundamental as funções aí, as 3 funções que a gente destaca em relação ao líquido cefalorraquidiano. Um caso, então, que ilustre as alterações de circulação licórica, traz aqui uma mulher de 21 anos, começa a apresentar cefaleia, dor de cabeça, náusea, vômito, isso já vem se arrastando há 5 meses, sem nenhuma investigação mais específica, ela estava tendo como enxaqueca,
sendo tido como enxaqueca, sendo liderado dessa forma, até que ela evolui com sonolência, com confusão mental. Esse é um sinal muito importante dentro das funções do sistema nervoso. As doenças que causam rebaixamento do nível de consciência, quer dizer, sonolência, desorientação, isso vai evoluir para um coma, se você não intervir. Então, é algo extremamente importante, a gente precisa ficar de olho no que está acontecendo nesse cérebro. Mandatório um exame de imagem. Na hora que a gente faz uma tomografia computadorizada, fica evidente aqui uma hidrocefalia, né, aumento de líquido dentro da cavidade ventricular. Essas cavidades em preto, essas áreas hipodensas, estruturas hipodensas que a gente está vendo aqui, absolutamente normal, só que com um tamanho muito aumentado comparado ao normal. A hora que eu faço um corte sagital e vejo a anatomia do ventrículo, eu vejo que tem uma dilatação dos ventrículos laterais, muito significativa, do terceiro ventrículo, e o quarto ventrículo está murchinho. Está vazio. Quer dizer, provavelmente alguma coisa está acontecendo aqui que tem uma obstrução na passagem do líquor, né? Como não foi encontrado nessa mulher, nesse caso em especial, o motivo disso, a gente chama de uma estenose de aqueduto idiopática, quando não se encontra o motivo da obstrução. Isso se faz uma cirurgia, primeiro um exame de fluxo, né, que se chama cine-ressonância, eu acabo enxergando o fluxo licórico, depois eu parto para uma fenestração desse aqueduto, eu abro uma fresta nesse aqueduto e volto à drenagem licórica com uma vida absolutamente normal, sem nenhum sintoma que essa mulher vai ter. Certo, meus amigos? Então aí a gente completa o nosso assunto em relação a líquido cefalorraquidiano e para terminar esse bloco, definitivamente, a gente vai questionar um pouco sobre morte encefálica, né? O que é morte? Morte de uma pessoa, morte de um ser humano. A morte do ser humano é a morte do seu cérebro. É isso que a gente está falando. Não é morte cardiológica, não é morte respiratória, é morte cerebral. Ninguém nunca até hoje voltou de uma morte cerebral. Então, uma vez que você faça o diagnóstico, você defina que houve uma morte cerebral, acabou, não tem mais o que se fazer, né? Essa pessoa não volta mais, acabou a atividade que comanda o organismo, comanda o corpo. Aí vocês vão me falar, bom, mas tem gente que fica aí com batimento cardíaco, com respiração artificial no ventilador mecânico aí por muito tempo. Fica, é artificial, é tudo feito pela pessoa. Ele não faz nada, ele não respira sozinho. Ele não tem batimento cardíaco se não tiver medicação que faça que isso seja estimulado. E esses indivíduos, invariavelmente, acabam morrendo por infecção nas UTIs depois de algum tempo aí internado. É o que acaba acontecendo. Então, morte cerebral, a gente tem agora, hoje em dia, alguns conceitos definidos do que é isso e como se diagnostica, mas o que a gente investiga de base é reflexo. Reflexo do tronco encefálico, para saber se há vida no tronco encefálico ainda, o reflexo pupilar, que é importante, um teste aí meio contraditório, um teste da apneia, ditos por alguns como um teste que já prejudica o encéfalo, de certa forma tem aí sua razão de ser, mas quando a gente faz imagens funcionais, e a gente nota na imagem funcional, vocês estão vendo aqui uma imagem por tomografia por emissão de pósitron, um PET. Aqui uma angiografia em que eu comparo um cérebro normal com um cérebro morto, aqui eu estou comparando um normal com um morto, fica evidente a falta do metabolismo, a falta do funcionamento cerebral. Alguns autores hoje polemizam a questão de você ter uma vida hipotalâmica hipofisária, ou uma vida no tronco, mas não cortical. Na prática, isso é muito complicado ainda para a gente fazer diagnóstico a esse ponto, né? Mas provavelmente, quando a gente tem uma lesão dessa gravidade, em que não haja mais fluxo, fica muito evidente a questão da morte encefálica. É uma questão de tempo da pessoa contrair uma infecção num ambiente hostil, como é uma terapia intensiva, e ter uma falência de múltiplos órgãos e sistema, como acaba tendo. Com isso, a gente termina a primeira aula do bloco 1. Próxima aula nós vamos discutir neurônios, sinapses, dendritos, axônios. Estudem, fiquem atualizados no material, leiam muito sobre neurociência e vamos em frente para a gente concluir esse nosso conhecimento de base que dá margem para todas as subespecialidades em neurociência.